E em estúdio recebemos agora o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Assis Carvalho. É com ele que nós conversamos a partir de agora. Deputado, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, sempre um prazer nosso. O senhor e deputada Regiane Dias foram os únicos do estado do Piauí que votaram contra a reforma da Previdência. Por que o senhor tomou essa posição? Porque tanto a minha história como a da deputada Regiane tem um compromisso com a classe trabalhadora. Essa reforma, ela traz muito prejuízo para os pobres, para os humildes. É uma reforma que sufoca os mais humildes e protege os mais ricos, que já estão protegidos. Uma reforma que praticamente sufoca quem ganha até 2 salários mínimos. E eu não posso imaginar que alguém aceite de que quem ganha até 2 salários mínimos é privilegiado. Então, uma reforma cruel, uma reforma que arranca o sangue de quem já tem tão pouco. Infelizmente, teve uma parcela significativa da mídia e o grande empresariado que se uniu. Eu gosto de dizer que quando a casa grande se une, quem paga a conta é a senzala. Então, houve uma unidade muito grande para consolidar uma ideia como se essa ideia fosse boa para o Brasil. É uma ideia que reduz a circulação financeira. Os municípios, depois dessa reforma, irão à falência, porque são nos municípios uma das maiores fontes de aquecimento do mercado. É exatamente a Previdência. E daqui a 10 anos, uma pessoa com menos de 100 anos não vai conseguir se aposentar. Então, você imaginar que uma pessoa com 100 anos não está viva para se aposentar é um absurdo. Por que eu digo isso? Porque você se aposentar com salário integral. Porque você parte de um percentual de 60% de um salário, mas somente com 40 anos de contribuição você passa a ter salário integral. Ora, num país de desemprego que nem o nosso, de instabilidade, você conseguir juntar contribuição durante 40 anos é uma situação bastante difícil. Mas não só isso. Isso sozinho não resolve. Você tem que ter essa contribuição e a idade mínima, que são os dois juntos. Isso é uma situação extremamente dolorosa. Então não tinha condição nenhuma da minha história de deputado ligado ao movimento sindical, ligado à classe trabalhadora, ligado aos humildes, poder colocar as minhas digitais num crime como esse. Crime que foi tão patético que na madrugada da terça-feira, da segunda para a terça, houve uma liberação de uma tributação especial para os exportadores do grande negócio, sobretudo da área das exportações do agronegócio, uma renúncia da ordem de 84 bilhões. É uma coisa, sabe, inexplicável para os dias de hoje, para ver o grau de interesse que os grandes setores tinham nessa reforma. Então, eu fiz o meu voto contra essa reforma e farei no segundo turno, mesmo sabendo que a posição do esquema rentista, que é quem mais se interessa nessa reforma, que é o setor financeiro, os grandes bancos, serão vencedores. Mas eles vencem, o povo paga a conta, infelizmente. E eu lamento profundamente que deputados do Nordeste, que dependem tanto dessa Previdência, tenham colocado suas digitais numa maldade tão grande como essa. Deputado, muitos governadores, muitos membros da nossa sociedade estão colocando suas expectativas de mudança no projeto da reforma da Previdência na votação chegar ao Senado. O senhor acredita que, chegando ao Senado, a reforma vai sofrer alguma modificação, por assim dizer, alguma modificação sensível que traga resultados para a sociedade? Não tenho essa esperança. Até porque não tem projeto que caminhe nesse rumo. Quando você perde um texto, que nem o que nós perdemos, o que eu dizia ali? Perdendo o texto, eu vou fazer o voto para reduzir danos. O que é reduzir danos? Se a reforma é ruim, ela ainda é pior porque ela trata somente da área da federação. Ela desprotege totalmente estados e municípios. Mas não há qualquer movimentação que haja alteração nisso. Então, eu não acredito que no Senado tenha novidades, até porque nós estamos com um governo que o seu único projeto é agredir o Nordeste, agredir os humildes e ficar de joelhos para os interesses norte-americanos. Não tem razão nenhuma para que a gente tenha qualquer esperança que o nosso país, sobretudo a classe mais humilde, possa receber qualquer benefício deste governo cruel. Na sua fala, o senhor falou muito sobre a questão dos governadores nordestinos, do povo nordestino. Como é que o senhor avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro com relação ao governador do estado vizinho, Maranhão, Flávio Dino? Quando ele fez aquela declaração, né, que chamou
de governadores paraíbas. Como é que o senhor vê isso? Ridículo, pobre, ultrapassado. Um governo tem que se respeitar minimamente. Um governo que não conhece sequer qual a liturgia do seu cargo. A liturgia do seu cargo é respeitar toda a federação. Ele não saiu do palanque ainda. Ele subiu no palanque e de lá permanece até hoje. Não apresenta um projeto para o Brasil e agride todo dia as pessoas. Qual o sentido? O debate que a gente tem no Nordeste é um debate histórico da inclusão social de pessoas humildes na renda nacional. Esse é o debate dos governos do Nordeste. E quando ele agride Flávio Dino, ele agrediu todos nós. Não foi só o Maranhão, ele agrediu todos os nordestinos. Agrediu os paraibanos, os pernambucanos, os baianos, os piauienses, os cearenses. E nós somos solidários. Eu quero aproveitar aqui, como deputado federal, externar a minha solidariedade ao governo mais popular do Brasil nas pesquisas. É bom que se diga. E talvez isso crie grande ciúme para um presidente desastrado que, em 6 meses de mandato, já vai perdendo quase 50% da sua popularidade. Talvez por isso tenha tanto ciúme do Flávio Dino. Parabéns, Flávio Dino. Eu tenho um orgulho muito grande, não só de ter uma amizade pessoal com esse grande governador, mas poder seguir a sua orientação em muitos momentos, porque é uma das intelectualidades deste país, que é bom que se diga. Um juiz federal passou em primeiro lugar na época, coincidentemente, no mesmo concurso do juiz militante político Sérgio Moro, e renunciou para poder fazer política. Sérgio Moro continuou com a toga fazendo política. São outros casos que são bem diferentes. Ele renunciou à sua condição de juiz, foi fazer política, é um governador que foi eleito, reeleito, e hoje é uma liderança nacional, queira ou não o presidente da República, que infelizmente até hoje não compreendeu a liturgia do cargo e nem respeita a sua própria condição de presidente. Deputado Assis Carvalho, outro dos motivos que nos atraiu, que nos motivou a lhe chamar hoje para estúdio, foi sobre as eleições do Partido dos Trabalhadores e o Diretório Estadual da sigla, que se aproximam. Nós já conversamos aqui em estúdio com Josiane Borges, também com Edilberto Borges, que é o vereador Dudu, deputado por Teresina, e agora o senhor também que está com o nome posto para disputar a reeleição no cargo de presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Quais são as suas medidas, quais são as suas propostas para a tentativa de se reeleger ao cargo? Fortalecer o PT. O Partido dos Trabalhadores é o partido que hoje consegue acumular o melhor debate na história deste país, em 500 anos de dominação da grande elite, durante 13 anos. Esse foi o partido que mais incluiu pessoas para que pudesse ter uma qualidade de vida razoável. Foi com Luz para Todo, né, Minha Casa Minha Vida, se você colocar a questão do PAC, melhoria das estradas, quem mais fez universidade, quem mais contribuiu com a rede hospitalar. E foi exatamente, conforme a Fundação Getúlio Vargas, o período que a economia do Brasil mais cresceu, foi exatamente quando o PT estava conduzindo esta nação. O Brasil estava a 12ª, uma nação posicionada na 12ª posição no ranking mundial, e nós saímos de 12ª para a 6ª maior economia do mundo, no governo do PT. E, diante do golpe que aconteceu em 2016, nós estamos fazendo contraponto a este atraso que aí se coloca. E como presidente do PT, como deputado federal, é minha missão ajudar a organizar a classe trabalhadora nessa situação, fazendo mais prefeito, mais vice-prefeito, mais vereadores. Isso eu já fiz na prática. Quando foi em 2016, nós estávamos numa situação bastante delicada. Eu, ao lado do governador Wellington Dias, nós coordenamos um processo no Piauí, nós tínhamos 21 prefeitos, fomos para 38 prefeitos. Foi quem mais cresceu no país, foi exatamente o estado do Piauí. Nós chegamos a 198 vereadores e 22 vice-prefeitos. Em 2018, eu coordenei uma campanha também, quando a gente estava ali buscando a reeleição do governador Wellington Dias, e conseguimos fazer o partido ser o mais votado do estado do Piauí para deputado federal, com 395 mil votos, e o mais votado para deputado estadual, com 335 mil votos. O segundo colocado foi o MDB, o segundo colocado foi o PP, e o terceiro colocado o MDB. Então, nós fomos o partido mais votado. E isso carece de organização, de planejamento, de seminários, de acordos que você tem que fazer nos municípios. E, graças a Deus, a minha história política, desde os anos 80, quando eu comecei a organizar esse partido, me dá essas credenciais para poder reafirmar agora em 2020, 2022, o que já haviam fazendo em eleições anteriores. Então, eu estou atendendo um chamado do nosso partido. Graças a meu bom Deus,
né, por onde eu tenho andado, acredito que a nossa eleição é uma eleição que está bastante consolidada. Quero desejar boa sorte para os concorrentes, que também colocam o nome, e é louvável um partido que tem a vitalidade do PT. É natural que você tenha outras alternativas, né? Mas é um processo que ele tem várias etapas. Agora, no dia 26 de julho, conclui as inscrições municipais. Sim. Nós vamos estar concorrendo no Brasil, das 5.600 cidades, 682 cidades, nós vamos concorrer em praticamente 4.500 municípios. Aqui no estado do Piauí, de 224 municípios, nós vamos concorrer em 216, apenas 8 municípios, não foi possível a gente organizar ainda as eleições, eu tenho que fazer a organização após as eleições, no que diz respeito às comissões provisórias para as eleições do próximo ano. Então, nós temos uma vitalidade muito grande. Por conta disso, eu acho natural, até pelo modelo que o PT se organiza, por ser o maior partido da América Latina, no que diz respeito à organização, o único partido que trabalha a lógica da eleição direta, chamado PED, Processo de Eleição Direta. Sim. Nós trabalhamos nas seguintes etapas. Dia 26 conclui a inscrição de chapas. No dia 8 de setembro, a eleição será feita para escolher os presidentes municipais, o diretório municipal, os delegados ao Congresso Estadual e os delegados ao Congresso Nacional. Tudo é tirado na base. E a eleição que eu vou estar concorrendo, portanto, só acontecerá no dia 19 e 20 de outubro, porque são os delegados retirados no dia 8 de setembro, que se encontrarão em Congresso no dia 19 e 20 de outubro, e ali eles elegerão a direção estadual e o presidente estadual. Deputado, hoje, graças a Deus, a situação nossa é confortável pela quantidade de apoio que estamos recebendo. Eu acredito que a nossa eleição ultrapassa aí os 70%. O vereador Dudu, em alguns momentos, chegou até declarar de que estariam sendo motivadas uma desfiliação de aproximadamente 2.000 filiados ao Partido dos Trabalhadores na tentativa de prejudicar os nomes que apoiariam a campanha dele. O que você tem a dizer sobre isso? Isso realmente está acontecendo no PT? Não sei, porque quem desfilia é o Dudu. Eu não tenho governança na direção municipal. Eu só vim tomar conhecimento disso depois que ele anunciou. Eu fui examinar e aí tomei conhecimento que ele filiou propositadamente, não encaminhou para tentar criar um fato. É um processo que ele pode ser expulso do PT por conta disso, porque ele criou um factoide para chamar a atenção. Eu não tenho governança nenhuma lá, a maioria é ele é que filia, ele é que desfilia, ele é que tem a governança do partido. Mas eu só vim tomar conhecimento que anunciou, eu não tenho importância nenhuma, eu não tenho participação no Diretório Municipal de Teresina, eu trabalho muito pelo interior. Aí me surpreendi, mas eu não vou ligar para isso, que eu tenho mais o que fazer. Deputado Assis Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço.